Olá, meu nome é Stefan, sejam muito bem-vindos ao Gavia Cash. Irmãos, depois da pandemia, houve uma busca cada vez mais crescente em torno da saúde, né? E além de glorificar a Deus através de uma busca cada vez maior pela saúde, os esportes também são uma excelente ferramenta para a evangelização. Por isso temos conosco aqui o presbítero Tinoco, que vai falar um pouco a respeito da sua caminhada entre Cristo e esporte. E, na verdade, Cristo e esporte. Tinoco, seja muito bem-vindos ao Gavia Cash. Muito obrigado. Conta um pouco da sua história, do seu envolvimento com o esporte e como Cristo e esporte se relacionam para você. É uma história que começou na adolescência. Eu comecei, na realidade, no atletismo. Eu fazia atletismo no Flamengo e no Fluminense. Depois eu passei a jogar vôlei pelo Fluminense, vôlei de quadra, e depois vôlei de praia pelo Brasil, né? Uhum. Eu cheguei a disputar vários campeonatos mundiais pelo Brasil. E é uma história interessante, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de como que a gente pode usar o esporte para alcançar as pessoas pelo evangelho, né? Uhum. Tem alguns fatos muito legais, né? Eu estava contando para vocês que o maior problema era, a minha maior questão era se a gente podia ou não jogar no domingo, né? As Uhum. competições eram marcadas no domingo e aquilo na minha cabeça eu não lidava muito bem, então jogava domingo, não jogava domingo. E na época eu optei por não jogar. A sua criação sempre foi cristã? Eu nasci na igreja, minha mãe me levava sempre para a igreja, meu pai não era crente, mas minha mãe levava eu e meu irmão e minha avó, a mãe do meu pai. E a família da minha mãe era de missionários americanos que vieram para o Brasil. Então, a família sempre teve isso. Eu nasci na igreja, eu praticamente fui criado na igreja da Gávea. Uhum. E aí, vamos lá. Conta um pouco pra gente, né, do seu envolvimento, de como é que foi o seu envolvimento da relação do esporte com o evangelismo. Eu sei que você fez parte de um grupo que eu queria que você contasse pra gente. É. No começo dos anos 80, teve um grupo chamado Atletas de Cristo, que começou a ganhar força esse movimento. E era um movimento de atletas cristãos de várias modalidades que usavam o esporte para falar do evangelho. E Uhum. tinha gente tipo o João Leite, que era goleiro da seleção brasileira e do Atlético Mineiro, Baltazar, que era o artilheiro de Deus, Jorginho, Jojó de Olivença, que era surfista. Uhum. Ou seja, tinham vários atletas famosos e tinham também não famosos. E o objetivo era, independente de qual igreja, era um grupo interdenominacional, Uhum. a gente usar o esporte para falar do evangelho. Era muito legal esse grupo. Isso Sabe? era no Rio de Janeiro ou era no Brasil? É um grupo que tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, inclusive, né, com vários nomes. Na Uhum. Alemanha chama Sportler, Rupt Sportler, atleta chama atleta. Na Noruega chama KRIK, Kristen Idrettskontakt, contato Uhum. esportivo. Mas é basicamente a mesma ideia, de você falar do evangelho através do esporte. E onde era a base? Pois é, aqui Aqui no Rio. no Rio, a gente se reunia às segundas-feiras na Casa da Convenção Batista, na Rua Senador Furtado. Era muito legal, porque inclusive os jovens da Gávea faziam louvor. Olha, Muito sério? legal. Você toca algum instrumento? Não, eu era o único que não tocava, né? Mas o grupo de louvor da Gávea fazia louvor, conduzia o louvor nessas reuniões. Que Então tinha uma legal. interação muito legal. E o pastor era o pastor Zic, né, que está vivo até hoje lá em Niterói, ele morou um tempo em Portugal, mas existiam grupos em várias cidades do Brasil. O grupo existe até hoje, né, mas ele começou nessa época com esses jogadores de futebol que eu falei, Uhum. né, que desbravaram aí esse caminho, né? E como é que vocês faziam para evangelizar dentro desse meio? Bom, é um meio até muito corrido, de certa forma, né? É. Como é que era a evangelização, o método em si, Na ou a época, questão? não eram muitos atletas cristãos. Uhum. Então, em cada time você só tinha um, mesmo assim, era difícil encontrar. E a história, na verdade, começou o seguinte: lá no final dos anos 70, veio um navio aqui para o Rio chamado Doulos, Uhum. que era um navio missionário com literatura evangélica, que era a única maneira na época de você ter alguma literatura evangélica. Você não conseguia comprar, não tinha Uhum. internet, não tinha Mercado Livre, não tinha nada, então você dependia desse navio e de algumas outras fontes. Aí minha mãe me levou nesse navio, eu devia ter uns 10, 11 anos, né? E nesse navio tinha um livro de um cara chamado Jess Owens.
que era um atleta americano, negro, que ganhou 3 medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim em 1936, num estádio que a gente depois vai ver na foto, né? O Hitler, né, diz a história que o Hitler se retirou do estádio para não cumprimentá-lo e tal, mas ele era cristão, né? Ele era cristão e o adversário dele, que era um alemão chamado Fritz Lang, ele também era. E no livro, né, conta que eles oraram juntos, tal. Depois isso foi em 1936, né? Depois o atleta alemão acabou indo para a guerra e faleceu. Mas aquele livro me impactou muito. E ali eu pude ver que você podia ser um atleta e você podia falar do evangelho e você podia ser cristão. E logo nessa época eu fiquei sabendo do grupo Atletas de Cristo, comecei a me envolver, né? E a gente tinha um treinamento muito legal. Pode falar. Pode falar? Pode. O treinamento era o seguinte: a gente riscava um palito de fósforo e aí você tinha para falar a sua mensagem o tempo que aquele palito estava queimando. Quando ele começasse a queimar seu dedo, acabava o seu tempo. Porque normalmente esse é o tempo que a televisão te dá numa entrevista. Você tem que ser muito rápido e sintetizar muito e ser bem objetivo. A televisão não vai te dar mais do que 10 segundos, normalmente numa entrevista. Então a gente aprendia a ser bem rápido durante as entrevistas e acabou sendo bastante útil para mim esse treinamento. Bom, muito bom. E, enfim, eu comecei a me envolver com esse grupo de Atletas de Cristo. Eu continuava a jogar, eu passei do atletismo para o vôlei de quadra, né? Depois do vôlei de quadra para o vôlei de praia. E aí com isso eu acabei jogando alguns campeonatos mundiais pelo Brasil. Tava começando o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Começava primeiro em Ipanema, depois em Copacabana, cheguei a jogar na Itália, no Japão. Nossa, muito legal, fantástico isso. Pedro, bota pra gente umas fotos ali pra gente mostrar umas fotos do Tinoco. Vamos ver se vocês vão reconhecer quem é ele aí na foto. Essa foto aí foi com o Randy Stoklos, né? A dupla Smith-Stoklos, eles eram profissionais, né? Nessa época eu tinha 21 anos, eu era aluno de odontologia do Fundão. Olha. Eu não era profissional, mas eu jogava com os profissionais. Essa foi a final do Campeonato Mundial em 89, em Ipanema. Né? E a gente perdeu a final para essa dupla. Esse é o jogo, né? Smith-Stoklos. Eu estou ali no bloqueio, arena lotada, 12 mil pessoas. Nossa. E durante o torneio, como aqui, né? E durante o torneio, a gente dava as Bíblias para os adversários. Olha. Era muito legal. Eu tinha uma posição que as pessoas conseguiam evangelizar do lado de fora, às vezes até na arquibancada, mas ali dentro só o atleta, né? Uhum. E a gente tinha uma reunião de oração às quartas-feiras, lá na igreja. E eu conseguia levar os atletas. Que legal. Que a gente chamava, mas dependia de algumas coisas. Por exemplo, nessa bola aí, vocês estão vendo, ele atacou, a bola passou um pouquinho pelo bloqueio. Existe uma situação no vôlei que às vezes é o seguinte: a bola raspa um pouquinho no teu dedo, e aí você depende do juiz dizer se pegou ou não pegou, né? Se era dentro ou era fora. E eu optava por sempre falar assim: ó, se pegar, eu acuso. E se não pegar, eu também acuso. E os outros jogadores achavam aquilo estranho, né? Falaram, não, deixa o juiz, tal, você vai perder o jogo. Eu falei, não, é o que é. Né? Tava glorificando-se de Deus, sendo verdadeiro. Tava falando a verdade. Eu falei, para mim é simples, pegou, não pegou, não pegou. E aí quando eu chamava para ir na igreja, eles sabiam que o convite era sério, que não tinha pegadinha, não tinha nada, e que eu falava exatamente aquilo, né? Então era uma maneira que a gente tinha de evangelizar. A gente entregava a Bíblia para os juízes, esse juiz aí recebeu também, entregava também para os atletas. Né? Você acha que hoje em dia ainda existe essa flexibilidade do evangelismo dentro dos esportes? Existem várias maneiras de você fazer isso, né? No meio dos atletas, os atletas sabem quem fala a verdade e quem não fala. Por exemplo, no jogo, se você tem fair play, se você joga dentro das regras ou se você rouba. Os atletas sabem exatamente quem é quem. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Alguns atletas têm muita mídia. Então, os atletas que têm mídia, eles têm uma responsabilidade maior. Você, como atleta cristão, se você tiver mídia, você fala praticamente o que você quiser. Embora a mídia secular corte muito. Corta muito, eles não deixam. Eu tenho uma história que, na época, a gente foi ganhando os jogos, né? A gente chegou a fazer uma semifinal contra o Bernardo e o Renan. Na época, o Renan, que hoje é o técnico, né, jogava. E eles eram favoritos, capitães da seleção brasileira e tal.
E logo depois do jogo que a gente ganhou, a TV Globo veio entrevistar. Né? E eles tinham cortado todas as outras entrevistas. Nossa. E naquela, o jogo estava ao vivo, era um sábado de manhã, eles tinham que entrevistar, não tinha jeito. Né? Eles não podiam entrevistar o outro, eles tinham que entrevistar. E aí eu tive a chance de poder dar o testemunho. Ai, que bênção. Gravaram. Tá Tem gravado. registrado? Que Tá legal. gravado. Que bom. Vamos lá. E pensando assim do ponto de vista de quem nos assiste, como a prática esportiva, vamos pensar talvez não na pessoa que é um atleta, mas aquele que é um entusiasta do esporte, como, dá uns princípios gerais de como ele pode dar bom testemunho de Cristo na sua prática normal, no seu dia a dia, assim, da prática do esporte, e como a prática do esporte também, de uma forma geral, pode glorificar a Cristo. A gente, no grupo Atletas de Cristo, você até hoje tem pessoas famosas e você tem um monte de gente que não é famosa e nem vai ser, e o objetivo também não é esse. E a gente fala que é como se você jogasse uma pedrinha num lago, né? E você vai tendo uma formação de círculos concêntricos, né? Uhum. Então você atinge primeiro quem está perto de você. O cara que joga do teu lado, o cara que rema no teu barco, o cara que é do teu time. Ele vê a sua conduta, né? Ele vê o que você fala, ele vê o que você, como você age, né? Depois você tem as pessoas que estão ali perto. Você tem os juízes, você tem, às vezes, os bandeirinhas, ou as pessoas que guardam o barco, né? Uhum. E aí esse círculo vai aumentando até você chegar na mídia de TV aberta, TV a cabo. Então você tem várias ondas, né? Vários níveis de pessoas que você pode alcançar. Uhum. E a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito, né? Uhum. Então a gente tem que cuidar do corpo. Então, o fato de você fazer esporte, de fazer alguma atividade física, né? É uma maneira de você cuidar do templo, né? Exatamente, né? Eu penso muito, né, que a gente começou a fazer bastante a prática de esporte, né? Uma coisa que eu luto muito contra a ansiedade, né? Isso é natural da nossa geração. Né? Então eu falei assim, Evelyn, eu vou, né, buscar aumentar minhas práticas esportivas, entrar para começar a fazer uma corrida, né? A gente faz bastante transporte até por causa do impacto no joelho. Nossa, diminuiu assim significativamente a minha ansiedade e assim também diminuiu muito os índices de açúcar, né? E essas coisas eu penso assim, lá na frente eu quero ter uma velhice em que eu possa, né, pregar o evangelho, né, que eu possa ter saúde para falar de Cristo, né? Fala bem. Então isso é coisa que a gente já tem que começar também a pensar desde aqui. Então eu penso assim que nós podemos também fazer a prática de esportes, né, de uma forma que a gente possa glorificar Cristo, porque se você diminui a sua ansiedade, você diminui o seu estresse, você melhora no seu trato com as outras pessoas, você melhora no seu rendimento no trabalho, e as pessoas começam a ver frutos na sua vida, né, de mansidão, de domínio, ajuda, né? Claro que isso tudo é fruto do Espírito, mas às vezes o Espírito também, né, ele é aquele que nos conduz em boas estratégias, né? Uma boa noite de sono, né? O cuidado ajuda muito todas essas coisas, né? Ser cuidado... Até a vida amorosa. Porque o cuidado... atleta, quem é bem disciplinado, quer nem namorar, não quer casar, quer viver pro esporte. Tem isso. Tem. A Bíblia fala que todo atleta em tudo se domina, né? Para alcançar uma coroa, às vezes, corruptível, né? E a gente está atrás de uma coroa que não é corruptível. Né? Ou seja, que nenhum ladrão rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói, né? Mas o atleta é aquele que se domina, né? E Paulo fala que ele esmurra o seu corpo, né? Ele domina o seu corpo e subjuga o corpo por causa de um objetivo. E Paulo fala que a gente faz tudo isso, né, para alcançar os judeus, os gregos, e a gente falar a mesma linguagem. E uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, quando eu comecei a praticar mais esporte, né, eu pensei assim, nossa, eu consigo ter uma disciplina assim, muito bem regrada nessa parte. Por que eu não estou tendo uma disciplina bem regrada na minha vida devocional como deveria ser? E engraçado que depois que eu comecei a praticar o esporte, tipo assim, o ganho de que eu consegui fazer na disciplina, eu falei, nossa, isso aqui é o que você falou. Né, o exercício, né, como diz lá em, eu não sei se é 1º ou 2 Timóteo, fala que o exercício físico é de pouco proveito, né, mas a piedade, né, ela tem frutos para essa vida e na vida daqui a por vir. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu estou conseguindo me disciplinar desse jeito, né, colocar muito mais tempo para eu fazer uma academia, por que eu não consigo fazer isso na minha vida devocional? E aí melhorou
mudou, inclusive, a minha prática devocional. Eu comecei a investir mais tempo. Falei, se já está me dando bons benefícios, né? Exercícios físicos, com mais não vai ser. Então, acho que essa ideia que você falou da disciplina são valores que a gente adquire também com a prática esportiva, né? O esporte, ele é muito bom para isso, né? Para você treinar autodisciplina, né? E também treinar disciplina com os outros. Uhum. Então... com amiguinho, né? Vamos... Tem uns que não colaboram, né? Aí você nos prova. Mas é uma boa maneira de você treinar, por exemplo, a criança ou adolescente. Então, todo mundo sabe que você colocar uma criança no esporte é uma maneira de você treinar o controle emocional, de você treinar a disciplina, o convívio, da criança começar a separar o tempo, para ver o tempo que ela tem para estudar, o tempo que ela tem para treinar, para brincar. Os seus filhos, já tem planos para eles? Por enquanto eles brincam muito, né? Mas tem expectativa? Será que eles vão ter essa... Porque assim, você tem essa veia já missiológica da tua família, né? No próximo podcast iremos falar sobre isso também, sobre plantação de igreja. Mas será que eles... Você já consegue observar na Sara ou no Lucas esse viés para os esportes ou ainda não? É muito cedo. Os dois gostam muito de nadar, de jogar bola, de esporte. Mas eu acabei indo para o esporte profissional praticamente por acaso, né? Sério, Tinoco? Porque eu fazia atletismo e aí na escola tinha um técnico que observava, ele via, você é rápido, você corre e tal. E aí ele acabou federando eu e alguns amigos. E aí depois ele chamou para o vôlei, depois, enfim, as coisas foram acontecendo. E eu acabei fazendo odontologia na UFRJ e jogando pelo Brasil, que são coisas praticamente incompatíveis, né? Então, o esporte estava começando, ainda dava para você fazer essas duas coisas. Hoje é praticamente impossível você ser atleta profissional e ter algum trabalho, porque você tem que fazer só aquilo. Então, eu não recomendo exatamente alguém ser atleta profissional, mas eu recomendo a prática de esporte. Né? Porque ela, enfim, é saudável. E você ser profissional ou não, ou você competir em alta performance ou não, vai depender do teu nível de habilidade. E isso acontece naturalmente. Se você for bom naquilo que você faz, alguém vai perceber. Alguém vai te chamar para o clube, você entra para a equipe, você acaba competindo. Nas competições você se destaca na cidade, você compete no estadual, no brasileiro, e as coisas foram assim. Então, na época foi exatamente dessa forma. Eu competia nos clubes, e aí a gente ganhava o campeonato estadual, aí competia no brasileiro, e até chegar no mundial. Qual Mas foi é uma coisa natural. Assim, a competição mais emocionante da sua vida? Olha, eu joguei 2 finais de campeonato mundial, né? A gente perdeu. Né? Aí é o ápice, né? Então, eu fui vice-campeão mundial, né? Então, essas foram conquistas muito emocionantes, né? Aquela que eu estava contando para vocês. A gente jogou uma semifinal contra uma dupla que era Bernard e Renan, que era a melhor dupla do Brasil, e uma final contra os Mistóculos, que já eram campeões mundiais. E no Japão a gente jogou contra o Kira e Timons, que eram campeões olímpicos, bicampeões olímpicos. Nossa! E eu era estudante de odontologia e meu parceiro era engenheiro da Petrobras. Nossa! Então, a gente era meio peixe fora d'água. Né? Mas foi muito emocionante. Essa foto é muito legal, porque eu contei para vocês a história do Jesse Owens, né? O Jesse Owens competiu nesse estádio que está ali atrás. Esse é o estádio em Berlim, Estádio Olímpico de Berlim de 1936, onde o Jesse Owens competiu. Nossa, então, arrepiante isso. Essa foto, para mim, mais do que o torneio, eu estou jogando com um alemão, o Hauke Brack, contra uma dupla da Suíça. Mas o mais interessante é ter o estádio atrás. Muito Esse torneio legal. A gente acabou perdendo a final, a gente ficou em segundo. Mas só lembrar que o Jesse Owens passou por ali, teve toda aquela história. Depois disso teve uma guerra, porque a Olimpíada foi em 36, né? A Olimpíada seguinte não aconteceu por causa da guerra, né? A de 36 também quase não acontece, porque a Alemanha já estava ocupada pelo Partido Nacional Socialista. Então, e o livro do Jesse Owens foi quem me estimulou a ser cristão e a continuar no esporte. E o livro veio pelo navio Doulos. E você foi lá, né? Eu fui lá. O Senhor te levou. Você pode compartilhar conosco aquela experiência que você viveu de ter um amigo missionário que você conduziu a Cristo? Posso. A gente sempre dava Bíblia para quem chegasse perto. Então a gente vai jogar, a gente tem a Bíblia para os juízes, para os bandeirinhas e para os adversários. Então
caiu na chave, vai ganhar a Bíblia. Tá? E aí a gente foi jogar contra uma dupla no Espírito Santo. Era a melhor dupla do Espírito Santo, chamava Cazé e Flavinho. Cazé era o Carlos dos Santos, né? O apelido dele era Cazé, era um cara alto, 2 metros, forte, jogador bem pesado. E aí, quando eu estou indo para o estádio, uma pessoa me aborda, fala assim, a gente está evangelizando aqui fora, tal, mas a gente não pode entrar no estádio, né? Você consegue dar mais uma Bíblia lá para dentro? Eu falei, posso dar. Essa pessoa era hoje, né, o JR, né? Era o Averaldo. Eu não conhecia, ele não me conhecia, ele sabia que eu era atleta de Cristo. E o jogo era contra o Cazé. Então a gente deu uma Bíblia para o secretário de esportes, que estava lá, e a gente deu Bíblia para o Cazé também. Ganhamos o jogo, foi apertado, mas a gente ganhou. E aí passam-se os anos, né? Isso foi em 1990, 91, passam-se os anos. Eu já estava casado, um dia eu recebo uma mensagem no Facebook, Tinoco, aqui é o Carlos, do Senegal. Eu falei, não conheço ninguém no Senegal. Não, aqui é o Cazé, do Senegal. Eu falei, o que você está fazendo aí? Cara, eu fui jogar nos Estados Unidos. Depois você me deu aquela Bíblia, eu me converti. Fui ser missionário no Senegal, casei, tenho um filho senegalês, que é o Felipe. E eu estou aqui evangelizando. Estou num contexto muçulmano. Evangelizo na selva do Senegal. Ele morava em Dakar, mas ele evangelizava no interior do Senegal. E ele me pedia água. Eu não tenho água. Você consegue me ajudar para ter água? Eu não tenho semente para plantar. E aí, na época, a gente mobilizou a igreja da Gávea construiu um poço, mandou dinheiro para construir o poço, mandava semente. Ele sempre mandava os relatos, né? Enfim, para uma história longa, para abreviar, né? Ele faleceu nesse carnaval, né? E hoje, inclusive, eu estava vendo uma mensagem dele treinando os garotos nas praias de Dakar, tal. Ele deu a vida dele para isso, né? Ele tinha a minha idade, né? Eu tenho 57. Ele investiu a vida dele, ele deu a vida dele pelo Evangelho, né? O preço que ele pagou, né? Foi esse, deu a vida, né? Então, eu falando com o filho dele, ele já estava no hospital, eu falei, olha, seu pai foi uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci. Um dos meus amigos mais corajosos. Eu não conheço ninguém que tenha pago esse preço. Ele deu a vida dele por Jesus, a vida dele para falar do Evangelho. Ele dirigia 6 horas na estrada empoeirada de Dakar até Salemata e Kodougou, que é um lugar ruim, né, que ninguém quer ir. Ele tinha uns contatos com um programa chamado Samaritan Purse, que é uma bolsa samaritana, onde as pessoas dão presentes para aquelas pessoas que ninguém quer falar com aquelas pessoas, são pessoas praticamente esquecidas, né? Chamado, né? Chamado. Uma Bíblia, Tinoco. Bíblia. Ao poder do Evangelho. Não, e como deu volta, né? Nossa. O Averaldo evangelizando, lá de fora, ele não me conhecia, só sabia que eu era atleta de Cristo. Ele me deu uma Bíblia, eu já tinha outra para os jogadores, mas ele deu para eu dar para um outro cara. Anos mais tarde, essa Bíblia deu a volta ao mundo. Poxa. Ele foi para os Estados Unidos, se converteu, e aí teve um dia que o Cazé estava no Brasil e o Averaldo foi pregar na igreja. Eu contei para ele essa história. Você não vai acreditar. Porque anos mais tarde, o Averaldo chegou perto de mim e falou, fui eu que te entreguei aquela Bíblia. Nossa. Né? E ele não tinha programa na rádio, não tinha nada, ele fazia evangelismo na rua. E aí eu contei para ele, pois o cara a quem a gente entregou a Bíblia, né, hoje é missionário no Senegal. Bacana. Muito legal. Agora, para finalizar, Tinoco, vamos falar um pouco do nosso beach tennis, que de certa forma é um dos nossos legados, né? O beach tennis tem uma história muito legal de legado. Ele foi uma área, uma quadra deixada pelo André e pela Luísa. A Luísa já faleceu, mas antes de falecer, ela falou, eu quero deixar um legado para a Igreja da Gávea, um lugar onde as pessoas possam jogar beach tennis e que seja um lugar de evangelismo, onde as pessoas possam vir à praia e jogar e interagir, ter comunhão e ouvir de Jesus e falar de Jesus. Eu quero deixar isso. E realmente eles deixaram. Porque eu lembro de eu ir na praia com eles e falar com o Pelé, e a gente via qual era a rede, porque não tinha aquele espaço. Era uma rede que estava abandonada, eles arranjaram. No começo eles arranjaram praticamente tudo sozinhos, né? No começo eles iam, né, e jogavam, né? E aí até depois as pessoas falavam assim, mas eles não estão vindo, ela já estava internada, né?
Vocês acompanharam uma parte e foi um legado muito legal. Foi. Muito legal. Vamos deixar um grande abraço para o nosso irmão André, né? Que Deus abençoe você. Você foi e você é uma bênção na nossa vida. Tinoco, então, obrigado por ter vindo aqui, né? Obrigado por ter falado um pouco mais de como é que Cristo e esporte, né, eles se misturam, né? E como a gente pode, né, utilizar todas as coisas da nossa vida para a glória de Deus, né? Amém. Desde como as pessoas nos observam no Fair Play, como a nossa saúde, né, a busca pela saúde pode glorificar o nosso Cristo, né? E esse é o nosso objetivo, né? De que quer comais, quer bebais, quer jogue vôlei, né? Faça tudo para a glória de Deus. E essa é a nossa mensagem para você, que a sua vida, onde você estiver, glorifique o nome de nosso Cristo. Em nome de Cristo, e Deus abençoe todos. Amém.